Glória a Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui, no serviço maravilhoso do Senhor nosso Deus, que é o de trazer a todos a mensagem especial do Evangelho de Cristo, Nós estamos aqui na Baixada Santista, numa praça central de Santos, bem perto da rodoviária. A rodoviária está bem ali atrás ali. Eu já desci fazendo a obra de Deus e anunciando a palavra de Deus. E eu gostaria de deixar para todo mundo, e para os que vão ver o vídeo também, uma mensagem especial do Evangelho de Cristo, já que nós não temos nada de tão especial assim, a não ser anunciar a palavra de Deus. Anunciar a palavra de Deus é tão importante, e Jesus Cristo valorizou isso tanto, que uma vez um homem chegou para ele e falou assim, mestre, eu te seguirei para onde quer que tu fores, permite-me pelo menos que eu enterre o meu pai. Aí Jesus Cristo falou assim para ele, deixa os mortos enterrarem os seus mortos, tu pois vai e prega a palavra. Ou seja, nem enterrar um próprio morto ou um parente próximo, que seria o pai, é tão importante quanto fazer a pregação do Evangelho. Isso aconteceu, foi a própria boca de Cristo que narrou isso. Então, nós não temos coisa especial na vida a não ser fazer isso. Claro que é importante trabalhar, nós temos que ganhar nossa vida, ganhar nosso pão, isso é necessário. A gente sabe que isso é necessário. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava, eu trabalhei numa empresa que era agregada a Vivo, trabalhei 7 anos e meio, mas eu não parei de pregar o Evangelho só porque trabalhava. O trabalho não empatou eu de pregar a palavra, não atrapalhou eu de falar a mensagem de Cristo, de participar dos trabalhos da igreja. Pelo contrário, eu participei tanto quanto se não estivesse trabalhando. Porque Deus me deu essa oportunidade. E se Ele fez isso para mim, pode fazer para você também. Então não é desculpa a pessoa dizer, eu trabalho, eu tenho que trabalhar, não sei o quê. Porque uma das coisas, meu amigo, que o diabo é esperto. Você tem que ter sabedoria para lidar com o diabo. O diabo é esperto, ele sabe direitinho como pegar uma pessoa na sua fraqueza. E está cheio de crente aí cuja fraqueza é viver a vida, receber seu salário, comprar suas coisas, cuidar da própria vida, mas não quer saber de um compromisso mais forte com Deus. E o diabo sabe disso. A Bíblia fala lá em Timóteo que o Senhor nosso Deus conhece aqueles que são seus. A qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Mas do jeito que Deus conhece o que é seu, o diabo também conhece também. O diabo sabe quem é aquele que é de Deus e quem é aquele que não é de Deus. Quem é aquele que quer um compromisso com Deus, quem é aquele que não quer. Então, o diabo sabe como enlaçar direitinho as pessoas. E uma das coisas que ele enlaça as pessoas hoje é com a questão da prosperidade. A prosperidade, hoje, é um item que chama muito a atenção do diabo. Por quê? Porque as pessoas alegam que não tem tempo para fazer coisas para Deus. Alegam que não tem tempo para ficar com esse negócio de igreja, de pregação. Elas têm o que fazer. E o diabo enlaça elas com esse tal de o que fazer. Com isso, a vida dela espiritualmente não prospera. Ela prospera materialmente. Materialmente até que vai para frente, comprar carro, comprar casa, comprar isso, comprar aquilo. Mas espiritualmente a vida dela não anda. Não anda. É sempre fraca, raquítica, uma pessoa que qualquer coisinha sai da igreja, qualquer briguinha sai da igreja, Ela não é aquela pessoa que tem uma firmeza muito grande diante de Deus, para saber como lidar com as intempéries. Põe defeito na igreja, critica a igreja. Isso é tipo, esse negócio da pessoa criticar pastor, criticar a igreja, criticar irmão da igreja, é típico de pessoa que não se desenvolveu na fé. Não se desenvolveu na fé. Ela não desenvolveu o seu conhecimento, nem desenvolveu o seu temor a Deus, Então ela ainda não está, ela está como aquela questão de ser menino na fé. Ela ainda é uma menino, uma criança na fé.
Ela está 40 anos na igreja, mas é igual uma pessoa que entrou há 10 dias, 20 dias atrás na igreja. Ela não mudou. Ela mudou apenas assim, e saiu de uma religião e foi para outra. Era católico e virou crente. Ou era da macumba e foi para a igreja. Mas mudança verdadeira mesmo, pesada, aquela mudança que você percebe que a pessoa realmente está mudada, transformada, essa infelizmente não aconteceu ou não está acontecendo. Tem pessoa que continua com o mesmo pensamento que tinha no começo da conversão. Tem gente que é tão fraca na igreja, se você fizer uma discussãozinha com ela, ela simplesmente sai da igreja. Sai da igreja. Sai e não volta mais. Por quê? Porque ela é uma fraca, ela é uma menina na fé. Ela é uma criança na fé. Ela não está se desenvolvida habitualmente. Só um instante. Jovem, pode deixar para você uma palavra de Deus? Leia com atenção, tem a bênção de salvação para você nessa palavra, viu? Obrigado. Abençoado. Entendeu? E lá em Hebreus a Bíblia fala isso, né? Que eles queriam, a pessoa que escreveu o livro de Hebreus, falou assim, ó, eu queria falar para vocês um assunto mais pesado, mais forte, mas vocês não podem sofrer essas palavras, porque vocês ainda são meninos na fé, ainda são criança, vocês não podem receber uma palavra pesada, uma explicação mais pesada, vocês são meninos na fé, entendeu? Então a gente tem que se desenvolver. A Bíblia fala lá em Oséias capítulo, acho que é 4, verso 6, diz o seguinte, corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós temos que conhecer a Deus a cada dia, a cada hora que passa. Né? Você não pode conhecer a Deus só no domingo, só na pregação de domingo. Você tem que conhecer a Deus durante a semana, à noite, antes de dormir, lendo a Bíblia, examinando ela. Você tem que conhecer a Deus com profundidade e a Cristo com profundidade. Né? Então, eu vou querer aqui ler para você um trecho da palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 1. Tá? Diz o seguinte, ó, é um trecho bonito e lindo, em que a Bíblia fala primeiro a respeito de Cristo e da rejeição do povo judeu. Tá? Vamos ler então. João 1, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas sim da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, esse é o Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 14. Né? Existe uma religião aí que fala, que é os testemunhos de Jeová, eu já topei muito com eles, que fala que Jesus é uma criatura de Deus. É uma das criações de Deus. Isso é uma blasfêmia, isso é um pecado. Né? Porque a Bíblia não diz isso aqui, sabe por quê? Olha só o que a Bíblia está falando, ó. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu, quer dizer, o mundo foi feito por quem? Por intermédio também de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é participante da criação de Deus. Isso também está lá em Gênesis. Quando a Bíblia fala, Deus falando assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, está no plural. Isso quer dizer que naquele momento não havia mais ninguém ali a não ser Deus e Cristo.
Por isso que Cristo fala na sua palavra, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Então, não tem por que imaginar que Jesus Cristo é uma criação. Quando a Bíblia fala que ele é um princípio, lá em Efésios, que ele é o princípio da criação de Deus, é que tudo começa em Cristo, tudo começa em Jesus e termina nele. Só um instante. Senhora, pode deixar para a senhora a mensagem de Cristo para a senhora, de Jesus? Leia com atenção, leia que a mente de Cristo é para a senhora, tá bom? Que abençoado, viu? É que as coisas começam nele e terminam nele. E lá em Apocalipse ele fala, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, aquele que vem, diz o Senhor. Então Jesus é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, nada existe sem ele, porque a Bíblia fala, ó, aqui ó, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, tá? E diz a Bíblia também o seguinte, ó, todas essas coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha aí. Ele estava no princípio com quem? Com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Então ele é participante da criação. Jesus não é idêntico aos anjos, nem aos arcanjos, nem aos querubins. Jesus está acima deles. A própria Bíblia fala que Jesus recebeu um nome muito mais importante do que eles. Então, Jesus não é uma criação de Deus como essa religião aí prega aí. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o unigênito do Pai. A Bíblia fala que ele veio cheio de graça e de verdade. Só um instante. Senhora, pode deixar passar a palavra de Deus? Jesus, Deus. Como você vê, nem todo mundo recebe a mensagem de Cristo, né? Mas isso é normal. Aqui na Baixada é normal, tem que estar cheio de praticantes de feitiçaria, né? Tá bom? Então, e a Bíblia fala que Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho que está no céu, este o fez conhecer. Olha aí. Então, Deus nunca foi visto por homem nenhum, tá? Mas o Filho que está à direita de Deus, o Filho Santo do Pai, a esse Deus fez conhecer, tá? Então, e a Bíblia fala que ele a princípio ele veio para os judeus, que era o povo de Deus, mas esse povo não recebeu Jesus Cristo, não aceitou a mensagem do Evangelho, que Deus começou uma coisa pelos judeus, para poder anunciar a sua palavra por intermédio do povo judaico, toda a sua mensagem, mas o povo judeu nunca guardou a palavra de Deus, né? Por isso que a Bíblia fala, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas aí ele diz o seguinte, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, né? Então, os que creem no nome de Cristo, eles são eleitos para serem filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Eu não nasci filho de Deus. Você não nasceu filho de Deus. Nós nascemos separados de Deus, de Cristo, condenados ao inferno. E por natureza, filhos do diabo, filhos da perdição. Nós nascemos assim. Ninguém nasce filho de Deus. Nós passamos a ser filho de Deus quando nós cremos no Evangelho, quando nós recebemos a palavra de Deus, quando nós aceitamos Jesus Cristo e cremos na sua mensagem, nós naquele momento passamos a ser filhos de Deus. Antes, nós não era filho de Deus. Você quer que eu prove para você? Eu vou te mostrar para você. Olha só. Livro de Efésios, né? Efésios, capítulo 2. Olha o que é que a Bíblia fala aqui, ó. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo vocês andaram, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, isso é, o diabo, do espírito maligno que agora opera no filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza
filhos da ira, olha aí, filhos da ira, como os outros agora ainda são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecado, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha aí, você está vendo? Então, nós não nascemos filho de Deus, ninguém nasceu filho de Deus. Como é que pode o filho de Deus cometer, matar, roubar, destruir, sacanear, corromper? Paulo, por exemplo, o maior apóstolo de Cristo, ele falava assim, olha, eu era perseguidor da igreja, prendia os irmãos, batia nos irmãos, espancava os irmãos. Mas aí um certo dia, quando ele ia para Damasco, uma luz resplandecente, que a luz de Cristo apareceu para ele, e ele perguntou, quem é, Senhor? E ele fala assim, sou Jesus a quem tu persegue. Né? Que queres que eu faça, Senhor? Vá até a rua chamada direita, e lá te ser dito o que você vai ter que fazer. E dali, Paulo se converteu. Dali é que ele passou a ser um filho de Deus. Antes, ele era um filho do diabo, como todo mundo. E ele que diz aqui. É ele quem fala aqui. Não sou eu que estou falando. Ele mesmo diz que nós andávamos debaixo do príncipe das potestades do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu era assim. Eu, por exemplo, antes de me converter, eu fumava, eu bebia, eu jogava, eu era violento, eu era agressivo, né? Eu me corrompia. A mente minha só pensava na carne e só pensava nas coisas do diabo. Né? Então, eu era praticamente isso, só não fumei maconha e tomei droga. Graças a Deus, Deus me preservou disso aí. Né? Mas o resto, eu pratiquei tudo. Né? Por quê? Mas aí, quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, aquilo começou a entrar no meu coração. Eu falei, eu preciso ter um compromisso com Deus, preciso ter um encontro com Deus, ter um encontro com Cristo. E esse encontro aconteceu no dia 19 de abril de 1982. Eu tive um encontro com Jesus, me converti, né? Aceitei Jesus Cristo e Ele me recebeu de braços abertos. Por isso que a Bíblia fala, todo aquele que o Pai dá, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, Deus deu eu para Cristo. Não fui eu que escolhi a Cristo, foi Ele que me escolheu. A Bíblia fala, não foi vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vós vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então todos nós temos que dar fruto para Deus, meu amigo. Você tem que dar fruto para Deus. Eu tenho que dar fruto para Deus. E sabe qual é o fruto? É aquele que está lá, em Gálatas capítulo 5, ó. Gálatas capítulo 5. Paulo fala assim, em capítulo 5, 16. Ele diz o seguinte, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque as obras da carne são manifestas. O qual é cobiça, porque a carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne, e esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Né? E aí ele diz assim, quais são as obras da carne de quem não se converteu e não aceitou Jesus Cristo? Qual é a obra da carne? Jovem, quer a palavra de Deus aí? Leia com atenção, viu? Tem uma bênção de Cristo de Deus aí para você nessa palavra, viu? Que abençoado. Quais são as obras da carne? Porque as obras da carne são manifestas, os quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pessoa convertida, meu amigo, que aceitou Jesus Cristo, não pratica essas coisas. Principalmente a questão da ira, né? Às vezes a pessoa não é fornicária, não é pinguça, não é prostituta, mas ela é cheia de ira. Qualquer coisinha ela está aborrecida.
se aborrece com os irmãos, se aborrece com a igreja, se aborrece com o pastor. É uma pessoa que precisa se converter, né? Se converter. Dissensões, né? Emulações, ira, inveja, né? E vai por aí afora. E essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Mas aí ele faz o contrário, ele diz o contrário, ó. Mas o fruto do Espírito Santo, ao contrário de tudo aquilo que você viu na carne, o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, meu amigo, não existe lei. Não há lei. Por isso que a Bíblia fala que a misericórdia triunfa do juízo. Né? Às vezes o camarada peca, mas se ela invocar o nome do Senhor e pedir o perdão, tá? A misericórdia de Deus sobre ela vence o juízo que vem sobre ela. Por isso que na lei não há misericórdia, mas na graça há misericórdia. A misericórdia opera na graça. Por isso que a Bíblia fala, lá em Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. É isso, não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que dá. Por isso que se chama graça, favor imerecido. Você não merecia, mas Deus te deu. Você entendeu? E você tem que valorizar essa graça aí, que está na sua vida. Você que é crente, né, tem que valorizar a graça de Deus que está em você, que foi dada para você. Participando dos trabalhos da igreja, chegando na igreja de preferência antes para o culto de oração, ficando até o final para assistir a escola bíblica dominical, para você aprender mais, participando dos ID, dos pés na estrada, das reuniões da igreja, né? No caso da minha igreja, tem SHB, MCM, né? E os cultos infantil, do jovem, né? Então, cada um tem o seu. Então, todo mundo tem que participar. Isso vai fazer com que Deus te valorize, porque você está valorizando a Deus na tua vida, e Deus vai te valorizar. Jesus Cristo falou assim na sua palavra, ó, se alguém me ama, né, o Pai o honrará. Se você ama a Deus, a Bíblia fala em João capítulo 14, diz o seguinte, quem me ama, guarda meus mandamentos, e se alguém me ama, será amado por meu Pai, e viremos para esse homem, e faremos desse homem morada. Então, se alguém ama a Deus, guarda seus mandamentos. E a Bíblia fala lá na primeira epístola de Pedro, acho que eu não sei se é a primeira ou a segunda, e os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, o mandamento de Deus não é pesado, ele é fácil de guardar. Se você tiver vontade, desejo, você vai conseguir guardar. Né? Não é difícil guardar a palavra de Deus. Por isso que você que está aí, reconheça que eu estou com razão no que eu estou falando. Porque eu não estou falando da minha própria palavra. Não estou falando a palavra minha. Estou falando a palavra de Deus. Ela é de Deus, não é minha. Tá? E isso é para o seu fortalecimento espiritual, para a sua vida espiritual, para você se crescer e se fortalecer no Senhor. Né? Amém? E aí continuando. Né? Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, se você é de Jesus, você tem que crucificar aquela besteirada. Ah, mas essa igreja aqui não me agrada. Essa igreja aqui não faz a coisa como eu quero. Essa igreja aqui, né? Só um instante. Jovem, pode deixar ter uma palavra de Deus? Aí é para atenção, viu? Da besta de Cristo aí. Essa igreja aqui está cheia de irmãos aqui que não me agrada. Esse pastor não me agrada, essa mensagem não me agrada. Você tem que acabar com isso, meu amigo, que isso é coisa da carne. É coisa da carne. Jovem, quer receber a palavra de Deus? Obrigado. Tá bom, Deus abençoe. É coisa da carne. Né? Então, e as obras da carne são manifestas, como o apóstolo Paulo já disse. Tá? E ele diz assim o seguinte na sequência: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então não vamos buscar ser mais ou melhor do que ninguém. Como quem quer achar defeito nos outros para sair da igreja. Ou achar defeito na igreja para sair, para ir curtir a vida e ir para outra igreja, como se na outra igreja não tivesse o mesmo problema que aquela ali tem. Já recebeu, né? Tá bom, Deus abençoe. Todas as igrejas, meu amigo, tem problema, não existe igreja perfeita.
Esse negócio de a pessoa sair para ir para uma igreja melhor, para uma igreja que não tem problema, isso é coisa de crente neófito. Neófito, crente que não se desenvolveu, crente que ainda não tem miolo, não tem sabedoria na palavra, que não existe igreja melhor. Para onde você for, todas são iguais. Todas são iguais. Por que eu não saí da minha igreja com um monte de problema que tem? Porque não adianta. Eu vou sair daqui para ir para outra, que talvez seja até pior. E outra, nós só podemos sair da igreja quando Deus manda, autoriza ou permite. Você não pode fazer a coisa do jeito que você quer. Sabe por quê? Lá em Romanos, a Bíblia fala o seguinte, que os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses sim são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você não pode fazer a coisa do jeito que você quer. Você não pode fazer a coisa quando você quer. Você tem que esperar Deus fazer. Tem que esperar Deus fazer. Ou permitir que você faça. E não você fazer por sua própria conta. Que é o que muitos fazem. Ah, eu vou sair dessa igreja. Ah, não quero mais sair dessa igreja. Essa igreja está cheia de problema. Não busca o Senhor para dar sabedoria. A Bíblia fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você tem que buscar a Deus para tomar decisão. Se você vai sair, se não vai sair. Até para viajar, você tem que orar a Deus para Deus te dar orientação. Tem muita gente que vai para uma viagem, vai morrer nela. Vai ficar lá, não vai voltar não. Pega um carro aí com a família e vai toda a família e não volta mais ninguém. Que um acidente pegou ele. Mas se tivesse orado, clamado a Deus, buscado a Deus, aí Deus diria, pode ir ou não pode ir? Eu quando andava de moto, meu amigo, eu jejuava às vezes para poder andar de moto. E orava muito para Deus proteger. Que eram 2 horas de São Paulo a Campinas. E eram 2 horas que o diabo tinha para me fazer algum mal. Se eu tivesse orado a Deus, eu não estava aqui falando aqui não. E tem muita gente que faz coisa sem orar para Deus, sem orar a Deus. E não é assim não. Você tem que orar. Tudo que você for fazer, você tem que orar. Falar, Deus, está certo o meu procedimento de sair da igreja? Está certo isso? Aí Deus vai dizer se está ou se não está. Se você for guiado pelo Espírito Santo, Deus vai dizer se está ou se não está. Se você está, então Deus vai autorizar você a sair. Senão você tem que ficar. Ah, mas aqui está cheio de problema, meu amigo. Se a tua própria casa já tem problema, no teu trabalho já tem problema, na rua já tem problema, imagina na igreja. Só a igreja que vai ser isenta de problema? Pelo amor de Deus, né? Vamos crescer um pouquinho mais. Ô jovem, pode deixar para você uma palavra de Deus para você? Põe essa leia, tem uma peixe de Cristo aí para você, tá bom? Te abençoar. Você entendeu? Em todo local vai ter problema. Então não é para você sair da igreja por causa de problema. Aliás, aonde está o problema, é aí que você tem que estar. Você sabia disso? Aonde tiver uma igreja fraca, cheia de encrenca, confusão, é aí que você tem que estar. Porque a Bíblia fala, lá no livro de Romanos, diz a palavra o seguinte, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça é maior e mais forte, aonde o pecado está abundando. Se o pecado está ali, se há muita encrenca naquela igreja, é lá que você tem que estar para poder ajudar aqueles irmãos a se firmar. Senhor, para ajudar aqueles irmãos a se firmar, não é para você sair correndo, fugindo da raia. Quer dizer que tanto que você está com problema na rua, está pregando a palavra na rua e alguém te bater, você vai parar de pregar e vai deixar tudo para lá, porque não quer mais seguir a Cristo? Você sabia que esse tipo de procedimento tem na parábola do semeador? É a pessoa que se ofende quando vem uma perseguição por causa da palavra. Ela se ofende. Ah, não quero mais saber disso mais não. Ah, não quero mais saber não. Esse negócio é difícil demais. Essas pessoas, a Bíblia chama, lá em Apocalipse, de tímidos. Tímidos. E a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Você quer ver o negócio? Quem é que vai ficar de fora? Olha só. Ó. Mas quanto aos tímidos, Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ou seja, os tímidos são aqueles que abandonam o caminho, que abandonam a graça, que abandonam a igreja.
Tímida é uma pessoa que não sabe enfrentar, não sabe usar Deus para poder lhe abençoar, lhe ajudar. Porque a maior alegria do crente é ser perseguido pelo nome de Cristo. Você sabia disso? Meu amigo, a Bíblia fala pela boca de Cristo, né? Agora, eu só não me lembro direito onde é que está, mas ele fala assim, ó. E mentindo, dirão todo mal, toda mentira contra vós, por minha causa, por causa do meu nome. Alegrai e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus. Porque assim perseguiram no passado os antigos, como vocês. Então, você tem que se alegrar, exultar e alegrar. Quando alguém mentir contra você, te acusar, te ofender, te perseguir, se alegre nisso. Se alegre nisso. Não fique triste não, porque a Bíblia fala lá na Epístola de Pedro, diz o seguinte, que a gente não deve estranhar quando coisa estranha ou grande vem sobre nós, porque sobre nós paira o Espírito de graça. O diabo não vai chutar cachorro morto, meu amigo. Você acha que o diabo vai chutar lá um bêbado, um cachaceiro, um fumeiro, um adúltero, um fornicário? Já está na mão dele? Ele não vai perder tempo com isso não. Ele quer aquele que está dentro da igreja, aquele que é de Cristo, aquele que é de Deus. Ele quer aquele lá. Por quê? Porque o diabo corre atrás daquele que teme a Deus e guarda a sua palavra. O diabo não persegue gente que não quer saber de nada com Deus, não. O diabo não se importa com ninguém que não quer nada com Deus, não. O diabo quer pessoas que jejuam, que ora, que adora, que busca Deus, que vai para a igreja, que persevera em oração. O diabo corre atrás dessas pessoas. Por isso você tem que se alegrar quando você é perseguido, xingado no trabalho, ofendido, porque sobre você paira o Espírito de graça. Sobre você paira o Espírito de graça. Né? E Deus tem prazer quando uma pessoa ela sofre pelo nome de Cristo, né? Ela sofre pelo nome de Cristo. Então, eu quero que você receba a palavra de Deus aí, essa mensagem que eu estou trazendo aí para você aí, para você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, que é o que Paulo, acho que lá em Efésios fala, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você não pode, de modo nenhum, se enfraquecer, tá? A Bíblia fala em Hebreus que nós não devemos ser que nem alguns que abandonam a nossa congregação, como é costume de alguns, tá? Mas nós devemos perseverar até o fim para nós recebermos o galardão. Tá certo? Então, glória a Deus, tá bom? Ó, foram 33 minutos de pregação. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo, tá? Dê likes, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, e ajude também essa obra quando você puder. Tá? Isso aqui não tem dinheiro de igreja não. A igreja, infelizmente, não ajuda ninguém nesse tipo de trabalho, né? Então, se você tiver condição, sempre ajude a obra missionária. Ajude a obra missionária, porque Deus tem prazer nisso aí. Tá certo? Você pode até não poder ir, mas se você ajuda alguém que está disposto a ir, você recebe a mesma bênção. O próprio Jesus Cristo falou, se alguém der um copo de água fria para um desses meus pequenos, em qualidade de discípulo, não perderá o seu galardão. Ora, se até um copo de água fria você não vai perder o galardão, imagine se você ajudar a obra de Deus de uma maneira mais forte e mais pesada. Tá certo? Então, você tem que se abençoar. Então, compartilhe esse vídeo, dê os like. O nome do meu canal é José Roberto Almeida 6474. José Roberto Almeida 6474. Tá? Vá lá no Google, digite lá, vai aparecer um monte de José Roberto lá. Mas aquele que está com a setinha aí, YouTube, né? Tá com a setinha aí, você clica lá, vai aparecer todos os vídeos que eu já fiz e está gravado. Tem uns 27, 28, acho que tem 30 vídeos lá. Tá bom? Deus vai te abençoar ricamente.
porque você está me ajudando a pregar o Evangelho. Está me ajudando a pregar a palavra de Deus. Tá bom? Você não foi, mas eu fui. E você ajudou. Tá bom? Então Deus abençoe a sua vida. Eu vou dar por encerrada aqui a pregação. Tá? Eu ainda tenho 100 folhetos para distribuir ali na barca ali. Perto da barca, eu vou distribuir ali para a glória de Deus em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vou fazer só uma oração para encerrar. Nosso Deus e Pai, abençoa quem recebeu essa palavra, quem vai receber pelo vídeo, quem passou aqui e recebeu o folheto, dá a tua bênção, dá a tua alegria, faz que todos sejam abençoados e libertos pelo sangue de Cristo. Amém, em nome de Jesus. Tá bom? Então dou por encerrado aqui o trabalho aqui, tá bom? Fique na paz, fique com Cristo, nunca deixe a igreja, se fortaleça no Senhor, tá bom? Amém, em nome de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Essa é a praça central de Santos, né? Ali atrás de mim está a rodoviária de Santos, como eu falei. Tá certo? E outros vídeos virão. Eu estou com uma vontade muito grande de fazer um vídeo lá na Praia dos Namorados, na Praia do Perequê, na Praia da Enseada, né? Na Praia Grande, eu já preguei na Praia Grande. Eu estou com uma vontade imensa de fazer isso aí e eu não vejo a hora de fazer. Tá bom? Deus abençoe você em nome de Cristo, tá bom?